Bom, bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui num cenário diferente, que estamos numa barbearia. Sim, um amigo meu abriu uma barbearia, teve inauguração, foi top, mas eu não consegui vir. Mas tirei uma folguinha do trabalho e vim aqui gravar o vídeo com ele, só que assim, eu pensei, o que a galerinha vai querer saber? Galera que vai entrar no vídeo quer saber quanto se gasta pra abrir uma barbearia, os produtos, tudo. E eu perguntei, tá? Vou tirar todas as dúvidas, também não esquece no final. Se ficar dúvida, deixa nos comentários que a gente responde. E é isso, gente. Vem pro vídeo. Tentar girar aqui, ó. Tentar. Não consigo. Não consigo. De quem foi a ideia de abrir a barbearia? Foi minha. Então pode começar. Por quê? Por que uma barbearia, Abner? É porque, tipo assim, já tava na hora de eu tomar o primeiro passo pra alguma coisa. Eu tinha várias ideias. E aí, como meu irmão aqui, não de mãe, mas de coração, tava vindo pra cá, já tava tudo certo, eu só comuniquei ele. Falei, ó, quando você chegar, nós vamos abrir a barbearia. Acho que ele nem botou muita fé. Quando ele chegou, eu falei... Mas tá, você só veio pra cá por conta da barbearia ou você viria de qualquer jeito? Não. Eu vim porque a gente já tinha planejado da gente estar junto há um tempo, entende? Então assim, eu morava na capital em São Paulo, ele estava no interior. E no momento que ele veio pra cá, eu decidi me organizar para poder vir. Então passou um tempo, até que ele veio, se organizou, e aí logo após eu vim. Eu cheguei faz pouco tempo, mas logo quando eu cheguei, ele já veio com esse plano, um plano astuto, ambicioso. Eu falei, vamos embora, né? Vambora, que eu e ele a gente se identifica muito nisso, na coragem. E agora eu já mando aquela pergunta que eu tinha falado pra você. Barbearia precisa de quê? Fidelização, que homem tem relacionamento com seu barbeiro, deu aquele frio na barriga, e quais são suas estratégias, já que hoje é o quê? Quarto dia de barbearia aberta? É o quinto. Quinto dia de barbearia aberta. E o Abner falou que tá com sucesso, todo dia você tá cortando cabelo. Sim. E como é que você tá fazendo pra fidelizar novos clientes? Assim, eu já venho aí de uma longa data de 8 anos de experiência, né? Não chega a ser uma década, mas já é legal. As duas barbearias que eu trabalhei lá no Brasil são barbearias grandes, então já tenho uma certa experiência em relação a fidelizar o público. Então aqui eu estou utilizando a mesma estratégia. Eu costumo dizer que são 4 tópicos que tem que ter dentro de qualquer negócio. Primeiro de tudo é bom atendimento, o ótimo serviço, ótimos produtos, a tal da fidelidade vem da atração, você meio que se atrair junto com o seu cliente. Quando o meu cliente senta aqui na cadeira, eu não trato ele como meu cliente, eu trato ele como se fosse um meu amigo. Então eu acho que isso que torna importante para poder fidelizar o meu cliente aqui. Entendi porque você trouxe ele do Brasil. O menino é a nata. Em relação a produtos, vamos lá. Temos aqui alguns produtos que foi tudo para dar o start. Tá, mas tem vários tipos de produto que vamos implementar aqui, tá? O primeiro de tudo, né, é a pomada, o fator principal na finalização do cliente, né? Tanto pomada para cabelo quanto para barba também. Não sei se a galera sabe aí, mas tem a pomada para barba. E tem também os kits barba, kit cabelo, que são kits de finalização também. É tanto shampoo, condicionador, balme, tem óleo para barba. Então tudo isso a gente está implementando aqui e só vai crescer. E quem deu a ideia de colocar aqui na frente? Porque chama atenção, né? O pessoal passar ali no corredor e... O pai é o rei do marketing. Esse é o rei do marketing. O rei do marketing. Então, gente, vocês podem me contar o valor que vocês gastaram total para poder comprar todos esses produtinhos aqui para poder abrir a barbearia? Bom, primeiramente, aquilo também que eu aconselho para todos os que vêm a Portugal e querem atuar na sua área, o principal é fazer a legalização do estabelecimento, para que não chegue aqui a estar trabalhando, venha a fiscalização e tenha que fechar. Aí constrange a marca, constrange o nome. Então, de início, você precisa gastar com documentação.
ou para abrir a empresa ou para legalizar o estabelecimento se for trabalhar para recibos verdes. E como é que funciona? Se eu quero abrir uma barbearia amanhã, como que eu faço essa documentação? Aí você pode procurar a Guiar Assessoria, que também é nós, fala aí. Ou você pode ir ao espaço empresa, mas é bom buscar orientações antes, porque eles só querem fazer. E você chega lá, paga, faz e lá na frente você descobre que você não pode vender bebidas, você não pode vender alimento, você não pode vender pomadas e produtos, somente cortar o cabelo. Então é sempre bom procurar um profissional para que ele oriente e depois você venha poder trabalhar sem preocupações e também venha ter lucros em outras áreas. Igual aqui a gente já vai colocar roupas de futebol brasileiro, de Portugal, correntes, Juliette, que é uma lupa brasileira que vende muito. Se a pessoa quiser fazer sozinha, é só ir lá no Espaço Empresa, nas lojas do Cidadão, e ela consegue fazer a abertura. E precisa de qual documentação? Aí ela precisa ter NIF e passaporte. Só? Isso. Nem CPLP ou... Não é obrigado ter residência para abrir empresa em Portugal. E quanto é que tá em volta, assim, a média? Vai gastar em torno dos 420 com o Estado. Precisa de advogado? Não precisa. O importante do advogado é porque ele vai explicar qual que é o CAI na atividade da empresa para poder exercer essa área. Lá eles não vão informar qual é o objeto social, as outras coisas que vocês vão querer atuar. Às vezes a pessoa pode abrir barbearia, mas também colocar tato e depois colocar um tatuador. Não precisa mexer na escritura da empresa. Ele já pode atuar. Então é sempre bom procurar um profissional. Isso Às vezes a gente faz tudo isso. Agora eu vou falar aqui um pouco sobre os equipamentos. O Netinho, ele tem mais experiência que eu. Ele já teve barbearia lá na Grande São Paulo. Só que eu falei pra ele, Netinho, não quero saber quantos que eu vou gastar, eu sou investidor. Aqui se eu gastar 8, não tem problema, eu não tô preocupado, não vai me prejudicar e também eu não espero retorno. A gente só vai fazer acontecer. O Netinho tem a mesma visão que eu, é meu irmãozão. Eu e ele olham um pro outro. É aquela frase, né? Pra ganhar, você tem que gastar. Então, essa é a visão. Essas cadeiras aqui, a gente pegou elas seminovas. Saíram cada uma por 450 euros. É muito difícil encontrar. É que a gente tem muitos contatos. Como a gente trabalha com o público, a gente posta e aí o pessoal bate print, manda pra gente, porque a gente conhece bastante público. Então aqui com cadeira foram 900. A gente encomendou uma cadeira para cortar de crianças, aquelas que vêm em formato de carros. Não tem em Portugal, não fabrica em Portugal. Vai vir da Espanha. Mas comprou em qual loja? Vai vir da Espanha em qual loja? A gente comprou no Vem Que Tem, é um site. Eu posso disponibilizar para colocar no vídeo. Aqui, eu não vou falar porque eu entendo de documentação. Mas o Netinho vai explicar sobre equipamentos. Enfim, espelhos a gente mandou fazer de uma forma em que ficasse diferente, não ficasse muito copiado. Porque hoje em dia, quando as pessoas vão abrir um estabelecimento, né, Adalberto? Eles copiam os outros. Eles vão entrar lá no Google e ele falou, nós não vamos olhar nada. A gente vai ir, gostou, vamos fazer. E eu e ele começou a fazer. São 5 dias, ainda falta o LED que vai no espelho, ainda falta alguns móveis planejados. O rapaz do colante errou na medida, mas a gente vai encaixar. Mas qual foi a média de preço dos espelhos, já que foi feito? Os espelhos o cara vendeu pra gente a 60, essa estrutura de ferro saiu a 30. E o LED a gente mesmo comprou na Shein pra colocar. Cada um foi 90, então? Cada um saiu em torno de 90. Tá, agora em relação a maquinário, que é para uso de trabalho, essa maquininha aqui, para nós, saiu em torno de 200 euros. A marca é da UAU, é a melhor marca de maquininhas que tem em qualquer lugar do mundo, é a UAU. E a máquina é a Magic Clip. Essa maquininha lá no Brasil está em torno de 1.200, tá nessa faixa aí. A de acabamento é da MS, da marca, a Super Hero, foi em torno de 70 euros. E essa foi a mais barata, que é para acabamento de finalização de barba, tirar rente à pele, se chama Shave lá. Então, essa daqui saiu em 52 euros. E em um atendimento você chega a usar as 3, né? As três. Porque hoje tá tudo moderno, os cortes, então... eu quero navalhado. O navalhado tem que tirar zerado e depois da zero passar essa daqui, que é que tira rente à pele. Então fica bem lisinho, bem acabadinho. Então tem que usar as 3. Não tem jeito, tem que usar as 3. Agora o secador. O secador foi uns 100 euros, né, Abner? Foi uns 100 euros. E homem usa muito secador. Você usa secador, Abner? Todo dia quando eu acordo eu tenho que secar, né? Eu tomo banho, passo a escova. Todo dia, é incrível. É pior que mulher ele, mas é verdade. Tem que usar porque na finalização,
com as pomadas, eu dou um choque térmico com o secador, que é aí que dá o tchan do penteado. Então eu uso também nos clientes. E em relação aos produtos, a gente fez tudo. A gente não, como a gente é igual, a gente não foi olhando o preço, a gente só foi jogando no carrinho ali e pegando. Na verdade, né, o Netinho falava assim, ó, essa tesoura aqui é a mais barata. Aí eu falava pra ele, não, mas qual que é a melhor? É essa aqui. Eu falei, então pega a melhor. Aqui, produtos para acabamentos, todos são dos melhores. Todos são dos melhores. Tinha tesoura de 30 euros, a gente pegou tesoura de 80. Essa tesoura foi 80? Tesouras são caras, gente. Isso. Eu já falei pra ele que se cair no chão... Barbeiro que tesoura é caro. Barbeiro sabe que tesoura é cara. Só falta cortar sozinho. As duas se chamam tesoura? Eu não entendo, gente. As duas são tesoura, vai. Essa daqui, ó. Essa é a tesoura para corte de cabelo mesmo, que é a fio laser, de 6,5 polegadas. Essa daqui no Brasil, tem vários nomes. Brasileiro inventa nome, né? É a tesoura dentada. Você pode reparar que ela tem uns dentinhos, tá? Sim. Mas ela se chama debastadeira, que é para fazer um polimento no fade. Tem vários tipos de tesoura. Tem outra que é fio navalha, tem a fio laser e a fio navalha. A diferença o barbeiro vai saber. Vai ser na hora que cortar. A fio laser, ela corta com mais precisão, porém o corte dela não sai tão perfeito quanto da fio navalha. Entende? E todas, cada uma foi 80, por volta de 80. A mais barata foi essa debastadeira. Foi 56 euros. E essa... como chama? Esse móvel aqui, deixa eu explicar pra vocês. A gente mandou fazer alguns móveis planejados, aonde iria ficar aqui. Vai ficar as gavetas, ok? Rústicas, embaixo dos espelhos. Aqui vai ficar a arara, onde a gente vai colocar as camisas Brasil, São Paulo, Corinthians. Quem é do Corinthians aí já deixa um comentário. Original? Não, original não. Mentira. Não posso estar falando isso. Não posso. Pirataria é crime. Mas aqui vão estar as camisas de times brasileiros. Aqui as camisas de times europeus. Aqui, pra você que é brasileiro, Race, John Bones, Juliette, correntinha, chinelo havaiana, você vai encontrar também. Aqui vai ficar algumas roupas. Pra jogar o loiro pratinado, vir aqui escolher seu kit e descer pro Algarve, descer pro Porto. É isso. Aqui é tudo improvisado. Também foi algo que a gente fez porque a gente precisava inaugurar, o cara não conseguiu entregar. Aí, como não estamos com pressa já mais porque já inaugurou, a gente deu um prazo para ele de 7 dias para entregar. É o caixa. Entre caixa e estantes, a gente gastou uns 400 euros. Entre tudo. O freezer, a gente pegou um seminovo. É padrão, o pessoal sabe. Onde? 400 euros no Marketplace. A OLX tem muito golpe, então deixa um alerta aí, tomem cuidado. A gente quase caiu em 3. Essas bebidas, como que funciona? A gente tem no objeto social, a gente pode vender, está aqui os pressários, a documentação. Como porém, é que sai bem, eu vou explicar qual que é o marketing nosso. O cliente entra, ele tem direito a um café, a uma bebida, a um refrigerante. Geralmente 70% dos clientes bebem, né, mano? Geralmente. Eles ganham uma bebida, estão ali cortando, vai lá, escolhem aqui uma bebida. Ele não vai querer tomar uma só, aí a gente ganha acima da segunda unidade. É para fidelizar o cliente isso aqui também. Esse móvel que a gente está deixando como apoio aqui é para os produtos de limpeza, ele fica no banheiro. Porém, como não chegou ainda, a gente deixou aqui para poder deixar como um apoio. Se você quiser, Emily, a gente pode disponibilizar as fotos do antes. Ai, top! Isso aqui tava, mano, isso aqui, pra vocês terem uma noção, esse chão aqui, a gente passou quase 24 horas nele sem parar, trocamos o chão em um dia só, a gente removeu, foi descartar, colocou esse chão novo, o meu tio Lucas nos deu uma mão não, né? Não. O tio Lucas deu as duas mãos. Aqui a gente pintou todas as paredes. Tá lindo cinza. Eu e o Adalberto que foi o pintor. Aí, em breve. Segura, que vai vir pesado, hein?
Quem gosta desse mano. Por que cinza? Olha, eu amo o cinza, eu gosto muito dessa cor. Então, eu me identifiquei com ela, né? Eu falei pra ele que, na verdade, assim, a maioria das barbearias hoje, elas trabalham assim em tom escuro. Mas eu não queria um tom tão escuro, porque, sei lá, eu acho que preto traz muita negatividade. Então eu pensei algo mais escuro, mas que fosse o cinza, que é a cor que eu gosto. Então foi isso. E também eu pesquisei um pouco. Não tive muito tempo, né, Adalberto? Não. A gente decidiu abrir a barbearia no mês, 30 dias estava aberto. Eu até, quando o Adalberto chegou, é até interessante falar isso, eu levei o Adalberto em 4 barbearias da cidade de Coimbra. Eu não vou citar os nomes porque às vezes podem ficar chateados. E eu falei, esse aqui é meu irmão, falei que ele era meu primo. Tem uma vaga de emprego para ele, aí a primeira barbearia falou não, a segunda barbearia falou não, a terceira falou não. Aí eu falei, mano, a gente vai ter que abrir uma barbearia. Aí tá aí, ó. Vem pra cá, Emily, deixa eu te mostrar. Esse negão lindo aqui, meu amigo. Esse sofá. Eu falei pra ele, mano, vamos lá ver um sofá. Já tava procurando há um tempo, chegamos lá, a gente viu o sofá, deitamos o banco, ele ficou por baixo do sofá, a gente jogou o sofá dentro do carro e viemos. E a televisão. Esse sofá aqui, a gente comprou na Moviflor. Na Moviflor tem muito sofá barato. Antes de vocês comprar aí no tiozinho dos móveis, vai na Moviflor. Na Moviflor, a gente pagou nesse sofá 130, zero. A Moviflor tem em Aveiro e Porto, se eu não me engano. A gente trouxe de Coimbra. Fica uns 20 quilômetros daqui. Um pouco longe, mas dá pra ir lá. Por isso que eu queria ter tirado uma foto, ele veio por baixo do banco. Aí teve a televisão também, Smart, zerada, 170. Realmente, você falou assim, olha, que você levou ele em algumas barbearias, todo mundo disse não, aí você falou, vou abrir uma barbearia, em 30 dias vocês abriram. Nessa correria, como é que você conseguiu um lugar tão bom que é aqui esse aluguel? Andando, procurando, a gente andou tanto. Veio eu, ele e meu pai, e a gente começou a procurar. Eu sou impulsivo, tá ligado, Abi? E aí eu comecei a ligar, comecei a mandar mensagem, comecei a ligar. Falei com o cara que eu já estava aqui perto, se ele podia vir atender. Aí ele falou que não, e aí eu procurando. Umas 2 semanas que a gente estava procurando, a gente já tinha fechado aqui. E quanto é que foi esse aluguelzinho? Mas assim, foi de boca, tinha uma placa aqui na frente. Tinha uma placa, aqui era uma antiga comida rápida. Tá, então vocês viram a placa, ligaram. Ligamos. E o cara aí pediu o quê? O corretor de imóvel, né? O João, ele logo nos contatou, marcamos uma visita, viemos ver. E quando entramos aqui, a gente já visualizou tudo. Foi incrível. Visualizamos tudo aqui e falou, é aqui. Tem que ser aqui. E quanto é que foi o arrendamento? Vocês choraram pra diminuir? Aqui no caso, aqui o arrendamento, o valor é de 650. E a gente chorou. Aí ele conseguiu fazer uma promoção maluca lá que saiu por 600. A gente deu um calção, 2 rendas e ainda nem começamos a pagar ainda. A gente pagou um calção e 2 rendas e a gente ia pagar só depois de 2 meses, que era o tempo da gente organizar. Reforma. Aí como a gente reformou em 15 dias, a gente ganhou 1 mês e 15 dias. Lembrando que aqui é a Baixa de Coimbra. O metro é aqui, a estação de comboio é aqui. Qual o nome da estação? A estação Coimbra. O metro é paralelo, o comboio é paralelo. E a Baixa de Coimbra, passa muitas pessoas, né? Aqui também são alojamentos de estudante. Para quem sabe, Coimbra é o maior polo de estudantes quase do país. Então tem estudantes aqui, às vezes ele tá indo embora, o estudante desce querendo cortar o cabelo, aqui a gente ficou muito bem localizado. Ontem eu estava indo embora, um estudante que mora logo aqui acima, ele perguntou se dava para cortar e eu, como bom brasileiro, né, trabalhador, falei, vamos aí, senta aí. Aí já cortei o cabelo dele. E como é que tá a rede social de vocês? Quem é que mexe? Então, por enquanto a nossa rede social ela tá em manutenção, mas se entrar lá tem o endereço, a localização e alguns trabalhos. Quem cuida é um fã do canal da Emily, ele e a esposa, de lá do Porto, o Roberto. Tem um menino que tá nos ajudando também. Sim, é o Arnold. Muito boas pessoas e a gente tá aí, tá pra cima. Jogando pra cima, tá. Quanto é que vocês gastaram aqui? Joga pra cima aí. No total, ó, eu sou bom em matemática, eu vou ir falando, vocês podem me ajudar. Arrendamento, 1.800. Cadeira, 900, vai pra 2.700. Mais equipamentos de móveis, 400, foi para 3.100. Entre maquininhas e produtos, mais o que está no estoque, igual eu mostrei, se o cliente chegar aqui e quiser, a gente
tem o monstruário e já busca no estoque, que é aqui ao lado. A gente gastou com tudo isso aqui mais ou menos uns 900 euros. Então já vai para 4 mil. O chão, porque fomos nós mesmos que fizemos, e a pintura entre chão e tinta, luz, mais alguns outros detalhes que vai aparecendo durante a reforma, a gente gastou gastamos mais uns 900. A gente gastou mais uns 900. Gastamos aqui 400 com o freezer. Com bebida a gente gastou 200. Quanto é que foi o transporte? O transporte foi 50, né? Foi 50. Foi 50. O sofá que foi 200. A gente pagou uma equipe especializada para limpar aqui também, para ajudar as pessoas, gerar emprego. Mas quanto? A gente gastou 80 euros. Aí fez uma limpeza, os vidros. Aqui, quando a gente chegou, já era outro lugar. E aí, eu me perdi nos valores, não sei fazer conta. A gente gastou uns 6 mil. Eu calculo que a gente gastou uns 6 mil. A contabilidade nossa vai fechar agora e a gente vai saber qual que foi os gastos. A gente ainda nem calculou. A gente não tá preocupado. Não. É abertura de empresa. É que a abertura de empresa, como eu já tenho a empresa aberta, no objeto social da minha empresa tem mais de 800 itens, modo de falar. Eu tenho ali, eu posso fazer pintura, eu posso fazer construção, eu posso fazer TVD, eu posso fazer aluguel de carros, posso vender casa. É muitas coisas mesmo que a gente pode fazer, e lá tem barbearia, tato, estética, restauração, hotelaria. Então a gente já estava autorizado a fazer isso, a gente só pediu mesmo autorização aos bombeiros e a Câmara Municipal para saber se o estabelecimento suportava uma barbearia. Ah, então tem que fazer isso também. Verdade, tem saída de emergência. Tem saída de emergência, tem aqui o extintor. O extintor do bombeiro foi o que a gente comprou. A gente não foi multado porque o cara foi muito gente boa. O extintor que a gente comprou era um extintor pra fogo, só pra fogo. Era pra alvenaria, tinha que ser de madeira. Precisava ser pra eletricidade, aquele que serve pra tudo. Pegar fogo no cabelo do cliente aqui, tá tudo certo. O extintor tá aqui, pessoal. Mas não vai pegar, não. Você chegou a explicar por que vocês podem beber por conta disso? É porque na sua empresa tem tudo isso, é por isso que vocês podem vender, então. Certo. A gente pode trabalhar aqui dentro com todos os produtos de restauração. As notas dos nossos produtos estão sempre na pasta vermelha aqui na loja. A gente precisou também fazer o livro de reclamações online. Se o cliente chegar aqui e o Adalberto não fizer um bom trabalho, tem o livro das reclamações. Dificilmente. Tudo, gente. Dificilmente, isso nunca vai acontecer. Então eu vou colocar aqui também o livro de elogio, viu, pessoal? É bom. Vocês elogiam o meu menino. A gente aconselha para vocês que querem abrir a barbearia, pesquisar lugar. A gente tinha uma possibilidade de pagar 200 em um lugar maior que esse, dentro de galerias. Porém, o marketing teria que ser 3, 4 vezes mais. Eu e o Adalberto aqui, 50% de cabelo são indicações e amigos. Outros 50% Oi, tudo bem? Dá tempo cortar? Posso cortar? Porque é uma localização muito boa. Logo vocês vão estar vendo aí o metro. Aqui, se a gente for contar, é muitas pessoas. Aqui é a entrada e a saída. Então, a nossa meta também aqui para Coimbra é trazer muitas novidades. Não existe ainda barbearia, existe cursos, mas uma barbearia que forma novos profissionais ainda não existe. A gente já marcou data para poder começar com os cursos de barbeiro aqui. O Netinho já está finalizando uma carga horária para poder fazer isso, para poder formar novos profissionais. Muito bom, Netinho multiuso. Netinho multiuso, filho. Netinho, olha, se todo amigo tivesse um netinho, irmão, você tá doido. Obrigado pelo elogio. Agora, não só você querer abrir uma barbearia ou implantar cursos, tem toda uma parte teórica por trás, né? Tem que ter a legislação, porque aqui em Portugal é meio complicado. Eu até então não sabia, ele me orientou, ele está aqui já há mais tempo, então ele já sabe de tudo como funciona. Então, por exemplo, os meus cursos lá do Brasil não é que não valem aqui, né? Tem que ser apostilhado, né? Tem que ser tudo bem certinho. E tem que ter um daqui também, tem que fazer, não tem jeito. Tem que implantar aqui, tem que fazer um curso aqui para poder você dar formação aqui e formar outros barbeiros. Não é simples assim, igual lá no Brasil, como os pessoas abrem um MEI, aí abre uma barbearia, passa um tempo, tá bombando, aí já começa a dar curso. Não é simples assim. É sempre importante mesmo estar o máximo possível. A gente, quando estava aqui fazendo a reforma, vizinhos falou pra gente assim, ó, deixa tudo certinho, porque todo mundo, quando abriu aqui na rua, a fiscalização veio. Então,
é muito importante. Então, antes de eu e o Netinho abrir a porta, todos os documentos estavam dentro da pasta, a gente já estava orientado, tanto eu como ele, sócio-gerente, a como falar perante a autoridade, a ASAI e enfim. Enquanto fazíamos a gravação, entrou esse cliente, ele tava passando na frente e resolveu cortar o cabelo. E foi ótimo que deu pra fazer um antes e depois super bacana. Então fica com esse vídeo, também não esquece de se inscrever, deixar o seu comentário. Um beijo e até a próxima!